Olá, queridos, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo da nossa série Pense Nisso, mais um vídeo dessa série que nasceu no coração de Deus para o seu coração, o objetivo único, específico, de trazer uma palavra para o teu coração, de trazer uma direção, uma orientação de Deus para a sua vida. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal, já ative as notificações ali, que você venha participar conosco. A sua participação é sempre muito importante para que a gente continue divulgando a palavra de Deus, para que a gente continue trazendo conteúdos que venham edificar a fé de pessoas. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative lá as notificações e, é claro, participe conosco. A sua participação é muito importante. Inclusive, para te incentivar a participar, eu quero te fazer uma pergunta. Essa pergunta, se você puder, responda antes de você assistir o vídeo, antes de você entender, né, o tema principal do vídeo. Mas eu quero a sua opinião. O que você escolheria? A torre ou o altar? Quando nós colocamos essas duas palavras, o que você escolhe? Torre ou altar? Escreva aí, faça o teu comentário. Se você já viu o vídeo, coloque o comentário depois daquilo que você viu, aquilo que você entendeu. Será muito edificante e muito importante para nós, em nome de Jesus. Tá certo? Deixa eu trazer uma palavra para você. A Bíblia diz que depois de formados, depois de prontos, uma das primeiras ordens que Deus deu ao homem, ao ser humano, foi: crescei e multiplicai. Queridos, e o que isso nos mostra, hein? Isso nos mostra que o crescimento, de um modo geral, é algo que agrada muito a Deus. O crescimento, ele é de Deus. Tem pessoas que às vezes se preocupam: pastor, mas será que se eu crescer, será que buscar o crescimento, será que buscar a prosperidade é algo que agrada a Deus? Meu irmão, é claro. Quando você cresce, quando você se aperfeiçoa, quando você avança, Deus, ele se alegra. O ser humano, ele nasceu com pré-requisitos fundamentais para que ele venha avançar, para que ele venha crescer. Eu não posso aceitar viver uma vida estagnada em nenhuma área da minha vida. Porém, nós precisamos entender o seguinte, que crescimento sem estabilidade vai gerar frutos sem capacidade, ou seja, crescimento sem responsabilidade vão gerar frutos improdutivos, frutos que não correspondem, frutos que não vão atender às expectativas. Então não adianta nada, por exemplo, você querer crescer, não adianta nada o crescimento ser algo que agrada a Deus, mas você não crescer com responsabilidade, porque senão os teus frutos não vão ser frutos capazes de produzir diferença, de fazer diferença, não serão frutos bons. Queridos, e é aqui que entra a parte de Deus. Por quê? Porque o verdadeiro crescimento, ou seja, o crescimento genuíno, não flui de nós. Por mais que nós tenhamos duas mãos, por mais que tenhamos um corpo, por mais que tenhamos uma inteligência, uma sabedoria para fazer e para realizar as coisas, o verdadeiro crescimento, ele não vem de mim. É claro que eu vou trabalhar, é claro que eu vou me esforçar, é claro que eu vou fazer a minha parte, mas é Deus quem dá o verdadeiro crescimento. É Deus quem vai nos fazer verdadeiramente avançar. É Deus quem vai nos dar as bênçãos que não vão nos acrescentar dores. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 6, Paulo nos afirma o seguinte: olha, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Queridos, aqui está o segredo. Deus deu o crescimento. Este é um dos maiores segredos da vida. Nós podemos semear, nós podemos regar, nós podemos preparar a terra, nós podemos ter amizades, nós podemos ter conhecimento, nós podemos ter poder aquisitivo, podemos ter a questão financeira toda ok, mas o crescimento saudável em qualquer área da nossa vida, inclusive na nossa vida espiritual, um crescimento saudável é algo naturalmente sobrenatural, é algo que só vem da parte de Deus, amados. É Deus quem vai nos tirar de um período, de uma situação de estagnação e nos levar ao crescimento. Olha o exemplo de Davi. Quem era Davi? Queridos, Davi, ele era um pastor de ovelhas inexpressivo. Era alguém que nem mesmo a própria família considerava, nem mesmo o próprio pai. Pois é, mas Deus tinha uma obra na vida dele.
Davi era um homem temente, era um jovem temente a Deus. E por ele temer a Deus, por ele entender que é Deus quem dá o crescimento, Davi foi se submetendo. Davi, ele foi construindo uma base de crescimento com responsabilidade. E qual vai ser o resultado? De uma pessoa inexpressiva, de um simples pastor de ovelhas, ele vai se tornar a maior autoridade em Israel, ele vai se tornar rei. Mesma coisa aconteceu com José. José, ele foi vendido pelos irmãos, traído pelos irmãos. José, ele foi escravo na terra do Egito. José, ele foi um presidiário, mas olha o que Deus vai fazer. De um escravo, de um presidiário, de alguém tão irrelevante, José vai se tornar uma grande autoridade no Egito. Queridos, somente Deus é que poderia fazer de José o homem que ele se tornou. Somente Deus poderia fazer de Davi o homem que ele se tornou. Posso dizer uma coisa? Somente Deus vai fazer de você a pessoa grande que você espera ser. Somente Deus vai fazer com que você tenha um crescimento verdadeiro e saudável. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 27, o próprio Senhor, a própria palavra diz: ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Você pode acrescentar um côvado, 45 centímetros na sua altura, só porque você quer crescer? Ah, hoje eu quero crescer, então eu vou acrescentar 45 centímetros no meu tamanho. Você tem poder para isso? Claro que não. Por mais que você deseje, por mais que você queira, por mais que você seja inteligente, quem é que vai fazer os teus ossos crescerem? Quem é que vai fazer com que a tua estrutura venha se adaptar àquela posição, àquela situação desejada? É Deus, amados. É Deus. É necessário Deus para nos dar a saúde. É necessário Deus para nos dar a condição. É necessário Deus trabalhar na nossa vida. E naquilo que cabe a nós, acima de tudo para crescer, é necessário paciência. Paciência para viver os processos, sabe? Porque é Deus quem faz. É Deus quem faz crescer. Mas Ele nos faz crescer mediante a processos. E se eu não obedecer estes processos, se eu permitir que a ansiedade tome conta de mim, a ansiedade ela pode estragar, ela pode prejudicar o processo de crescimento da parte de Deus na minha vida. Posso dizer uma coisa para você? A nossa ansiedade é um dos piores inimigos do crescimento, porque ela nos faz desprezar o fator Deus. A gente pensa em tudo, né? A gente pensa na parte financeira, a gente pensa na parte profissional, na parte familiar. Mas quando somos tomados pela ansiedade, a gente se esquece do mais importante. E o mais importante para crescer, para prosperar, para avançar, é Deus. A ansiedade, ela nos faz querer justamente pular etapas. Ela nos estimula a não querermos. Para que eu vou esperar em Deus? A ansiedade nos estimula a não esperarmos nele. E é justamente o desprezo a estas etapas, é justamente o desprezo por Deus, pela ansiedade de conquistar, é que tem levado muitas pessoas à obstinação. Sabe aquelas receitazinhas milagrosas? Sabe aquelas coisas, aquelas receitazinhas de crescimento rápido, instantâneo? Sabe aqueles miojos espirituais? Pois é, nada mais são do que um processo de inchaço. Às vezes a gente pensa que está crescendo, mas na verdade estamos inchando. Por quê? Porque nos esquecemos daquilo que é fundamental para termos um crescimento sólido. Quantas e quantas pessoas estão aí entrando nesses processos mirabolantes, processos que na maioria das vezes, por requererem, por prometerem rapidez, nos faz abrir mão daquilo que de fato Deus quer. E é nesse ponto, é nesse momento de saber o que Deus quer, é que muitos deixam de ouvir a Deus para seguir os seus próprios corações. Ah não, eu vou fazer o que o meu coração manda. Irmão, enganoso é o teu coração. Quantos de nós que diante da necessidade de crescer,
Quantos de nós que diante da necessidade de sustentarmos aquilo que nós temos para não perdermos aquilo que supostamente nós alcançamos, quantos de nós estamos fazendo como em Babel? Estamos abandonando o altar para construir torres. Estamos abandonando o secreto para sermos colocados expostos diante das pessoas. E fazemos isso sem entender que o altar é divino. Trocamos o altar pelas torres sem entender que o altar é divino e a torre é só humana. O altar é espiritual, mas a torre é carnal. O altar representa o eterno. A torre, o momentâneo. Foi o que fez Esaú, não é? O que Esaú fez? Esaú, ele trocou o eterno pelo momentâneo. Esaú, ele trocou o altar. E o que representa o altar? O altar representa aquilo que é agradável a Deus. Trocamos muitas das vezes o altar por aquilo que vai saciar, por aquilo que vai nos engrandecer, por aquilo que vai nos enaltecer. Em Babel, eles queriam construir uma torre para serem grandes, para serem vistos. Pois é o problema do crescimento sem base. É o problema do crescimento sem responsabilidade. É o problema de querermos crescer, mas pelas motivações erradas. Qual é a tua motivação em ser alguém grande? Qual é a tua motivação em querer crescer, em querer prosperar, em querer avançar? Qual é a tua motivação em querer um trabalho melhor, em querer uma colocação melhor, em querer, um cargo na igreja melhor? Qual é a tua motivação? É o altar ou é a torre? O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 24, ele diz o seguinte, que aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, ele será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E o que aconteceu? Quando vieram os rios, quando os ventos sopraram, quando vieram as tempestades, aquela casa não caiu. Por quê? Porque ela tinha base. Aquela casa cresceu, mas era uma casa que estava crescendo debaixo de uma estrutura. E a estrutura que tem que nos fundamentar é Cristo, meu querido. Guarde isso. Tudo de espiritual que sacrificamos para conquistar o natural não agrada a Deus. Eu vou repetir essa frase. Tudo de espiritual que nós sacrificamos para conquistar o natural não agrada a Deus. É má semeadura. É uma semeadura ruim. Quando nós sacrificamos a observância da palavra, quando nós sacrificamos a oração, quando nós sacrificamos o jejum para buscar aquilo que nós queremos, quando nós sacrificamos a dependência de Deus para conquistar seja lá o que for, você sabe o que acontece quando a gente age assim? A gente perde o alicerce. Querido, não sacrifique o altar por uma torre. Se você está deixando de orar para poder crescer, se você sacrificou o jejum, se você sacrificou a tua relação com Deus para ser alguém grande aos teus olhos, Deus não está nisso. Quando nós perdemos o zelo pela santidade, o crescimento é deformado. Quando nós perdemos o zelo pelas coisas de Deus, danificamos a base. E uma base danificada é sinônimo de crescimento ruim. Um evangelho sem cruz produz crentes fracos. Crentes sem cruz geram uma igreja fraca, geram uma igreja vulnerável. Vulnerável e, além de tudo, incapaz de cumprir o seu verdadeiro propósito. Ela pode ser rica o quanto for, mas se tem crentes fracos, crentes displicentes, a sua base não é fortalecida e os seus frutos são maus. Em Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 20, Jesus ele fala de um homem que prosperou, de um homem que cresceu. Na verdade, ele cresceu tanto que ele derrubou os seus celeiros
e ele os fez maiores ainda do que eles já eram. Ele vai edificar, ele vai ampliar os seus celeiros. O problema é que a motivação desse homem em crescer estava alicerçada somente em quê? Nos interesses dele, somente nos seus interesses pessoais, somente na busca por segurança, por visibilidade nesse mundo. Só que repentinamente, dentro ali da parábola, Deus ele vai dizer para aquele homem assim: insensato, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Olha que pergunta, hein? Se essa noite te pedissem a tua alma, tudo aquilo que você está fazendo é preparado para quem? Tudo aquilo que você tem construído, tudo aquilo que você tem feito até hoje. Se hoje o Senhor dissesse, eu vou te recolher, tudo que você fez até hoje, você fez para quê? Para ser uma árvore que produz frutos bons para Deus? Para ser uma árvore saudável que cresce produzindo frutos bons em Deus? Ou tudo que você fez até hoje foi só pensando em você? Foi só pensando em construir as suas torres? Ele continua dizendo, assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Aquele que constrói tesouros para si e não é rico em Deus é chamado por Deus de insensato. É como se o Senhor estivesse dizendo aqui, rapaz, você faz tanta coisa para você. Você luta tanto, você se esforça você se esforça tanto para ser grande, mas e agora? E agora? E agora que você está aqui diante de mim? E agora que você está diante do Senhor? E agora na prestação de contas? Você perdeu tanto tempo da tua vida querendo crescer para ser alguém, pelos seus próprios esforços, fazendo as coisas do seu próprio jeito, mas e agora que a tua alma vai ser pedida? O que você fez? Para quem será? Queridos, esse é o retrato daqueles que trocam a estabilidade do altar pelo reconhecimento das torres. Este é o retrato daqueles que trocam o espiritual pelo natural. A pergunta é, quem você é? Curta, compartilhe esse vídeo, mande para o máximo de pessoas possível. E acima de tudo, pense nisso.